E o barulho dos talheres se deteve, como se o tempo tivesse congelado. Senti o olhar cortante da minha sogra atravessar a mesa, como uma faca afiada. O ar estava denso, pesado, e a luz do lustre parecia descer em cima de mim, iluminando não apenas meu rosto, mas também a constrangedora expectativa de todos à mesa. A discussão estava se acirrando, cada palavra uma lança, cada risada forçada, um lembrete cruel de que ali naquele jantar familiar eu não só não era bem-vinda, como também era alvo. Com esse dinheiro todo do trabalho do Rodrigo, você se sentiu confortável, não é, Ana? Deve ser fácil desfrutar do que não se conquistou. A risada do meu sogro ecoou pela sala, como um trovão que corta a calmaria antes da tempestade. O meu coração disparou, e mesmo em meio ao caos que se instalava, uma calma estranha decidiu se alojar dentro de mim. Senti o chão frio sob os pés. Mas a sensação de um peso no peito era bem mais pesada que qualquer crítica que eu pudesse receber. A mesa. Pois é, às vezes parece que você precisa ter muito para ser reconhecida, não é mesmo? A ironia escorreu de meus lábios como veneno. Eles esperavam uma resposta tímida, uma defesa de mim mesma que eu não estava disposta a fornecer. O silêncio se instalou, denso, encorajador. A força que eu estava encontrando me surpreendia. Mas havia mais naquela mesa do que apenas críticas. Havia segredos, histórias não contadas que pulsavam nas sombras. Foi então que eu percebi, ao me inclinar para alçar meu copo de vinho, que um envelope escorregava do meu bolso. O barulho repentino do papel no chão atraiu a atenção de todos, e eu me vi paralisada, os olhares de recriminação se transformando em curiosidade. O clima mudara e o murmúrio na mesa começou a crescer. "O que é isso, Ana?" perguntou meu sogro, com tom que misturava desprezo e avareza. Minhas mãos tremiam suavemente, mas a indignação e a adrenalina me impulsionaram a pegar o envelope. Senti o papel áspero entre os dedos e as palavras dançavam em minha mente, um labirinto de revelações que prometia transformar a dinâmica daquela mesa. O que estava prestes a ser exposto poderia mudar tudo. A dúvida pairou sobre mim, pressão nos meus peitos enquanto a mente corria. Era hora de revelar a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala era quase tangível, como se o ar tivesse se espessado, criando um espaço que me isolava. O envelope escorregado do M. Acordo cedo. Preparo o café para meu marido, Rodrigo, e para nossos 2 filhos, o Mateus e a Clara, de 7 e 5 anos. Eles são minha luz, minha razão de ser. Mas a verdade é que sempre houve uma sombra pairando sobre mim. Uma dúvida que se infiltrava nas conversas triviais e nos almoços de família. Vivi a maior parte da minha vida tentando agradar os outros. Claro, ser esposa e mãe tem suas recompensas, mas a dúvida sempre estava ali, fincando raízes. Desde que casei, senti que fazia parte de um mundo que não era totalmente meu. A família de Rodrigo era conhecida por suas expectativas altíssimas e pela maneira como avaliavam cada passo que eu tomava. E pior, pela forma como olhavam para mim, como se eu fosse apenas a esposa dele. Previa dificuldades. Estava preparada para a indignação do momento em que esposei o envelope. A mesa estava decorada com toalhas caras, talheres de prata e pratos que pareciam ter sido herdados de gerações anteriores. Lembro de como a luz do lustra. Cada conquista minha era relativizada, e cada esforço para me fazer valer apenas era ofuscado pela figura de Rodrigo, como se sua luz ofuscasse a minha. Meus sogros eram sofisticados, sempre tão bem vestidos, e isso fazia com que eu me sentisse inferior.
como se eu devesse me esforçar mais para ser digna de estar à mesa. A cada risada deles, meu coração acelerava e a pressão aumentava. E agora, no meio desse turbilhão, tinha na mão uma carta que poderia desmontar todas as estruturas familiares que construíram. Senti um pingo de suor escorregar pela minha nuca. O silêncio em volta aumentou, uma expectativa misturada com curiosidade e desprezo nos olhares. O que eu deveria fazer? Era um momento decisivo, mas ao mesmo tempo o medo de saber o que as palavras escritas naquelas folhas poderiam causar em mim e em tudo ao meu redor me deixava paralisada. O envelope ainda estava em minha mão, e eu poderia sentir a textura áspera do papel sob meus dedos. Era como um eco do meu passado. E os olhares ao meu redor, eu sabia que não eram apenas de desaprovação, mas também de medo do que poderia acontecer quando a verdade viesse à tona. Antes de abrir a boca, olhei novamente para os meus filhos. Eles estavam lá sentados à mesa, pequenos e inocentes, envoltos em seus próprios mundos. Um desejo ardente de proteger essa inocência me atravessou como um relâmpago. Eu precisava fazer isso de maneira certa. Não podia ser apenas uma explosão de verdades. Eu precisava mostrar a eles que a verdade vale a pena, mesmo que doa. Decidi então abrir o envelope. O que poderia ser um momento de explosão passou a ser um instante de revelação. As palavras começaram a se desenrolar diante de mim. O que estava escrito naquelas páginas poderia, de fato, mudar tudo. A presença de meu pai, uma história que eu guardava como um segredo, um amor que poderia ter sido esquecido, mas que agora ressurgiria. O silêncio prevaleceu na mesa. Todos estavam atentos. O coração palpitava. Eu sabia que o que diria a seguir poderá não apenas abalar as relações, mas trará à tona o que muitas vezes foi esquecido ou até mesmo escondido. E sem olhar para trás, tomei uma decisão. Contrariando a expectativa que tinha vivido até aquele dia, declarei: vamos falar sobre a verdade. No entanto, no fundo, outra voz dentro de mim sussurrou que havia mais em jogo. Que esse momento era apenas o começo. Eu tinha um plano em mente, algo que guardava para mim mesma. Um detalhe que mudaria tudo novamente. Havia segredos que ainda não haviam sido revelados. Segredos estes que poderiam renovar não apenas o que era minha vida, mas impactar todos à mesa. E assim, com o envelope e a verdade em mãos, percebi que o jantar estava longe de acabar. O que vem a seguir pode transformar não apenas meu caminho, mas o de todos que estão envolvidos nessa narrativa. Será que eu estava pronta para enfrentar o que vinha pela frente? O silêncio na mesa pesava como uma nuvem carregada prestes. Lembro da primeira conversa, a forma como ele me olhou, suas palavras fluindo com facilidade, como se sempre soubesse o que eu queria ouvir. Os primeiros meses de namoro foram mágicos. Teatro, cinema, passeios no parque. Ouvíamos risadas, fazia planos incessantes. O clima de amor estava no ar, e as expectativas eram tão altas que mal reconhecíamos o que estava por vir. Ele falou sobre suas ambições profissionais, os planos de crescer na carreira, e eu sonhava com um futuro ao seu lado. Sim, eu queria construir uma família, mas mal sabia que o tempo que passaria ao lado dele não seria tão idílico quanto imaginava. Quando nos casamos, tudo parecia perfeito. O AP pequeno que alugamos estava cheio de caixas e risadas. Lembro de decorar cada canto, com flores frescas na mesa, o cheirinho do café pela manhã. Montamos uma rotina. Eu acordava cedo, preparava o café, e enquanto ele se arrumava, sonhava em como seríamos felizes juntos. Era simples, cotidiano, mas me preenchia de um jeito. Mas com o tempo, percebi que havia uma sombra se formando atrás da cortina da nossa vida perfeita. Os desafios no trabalho começaram a pesar em Rodrigo. Ele vinha para casa cansado e muitas vezes me contava sobre as pressões que enfrentava. Lembro de um dia específico em que ele chegou para me contar que um colega seu tinha sido promovido e ele não. O desânimo nos seus olhos me atingiu como uma pedra. Tentei confortá-lo, mas no fundo percebia que ele estava mudando. O que antes era uma conversa cheia de risos, agora era uma troca de olhares vazios.
A rotina de maternidade e trabalho também começou a pesar em mim. Eu dava conta do lar e dos filhos, mas sentia que minhas próprias ambições estavam sendo engolidas. Lembro-me de ter um sonho de abrir uma loja online de artesanato. Eu amava fazer bijuterias e sempre que tinha um tempinho, me perdia em projetos. Mas com o passar do tempo, as prioridades mudaram. O foco foi todo para os filhos e para Rodrigo. Como se eu tivesse... Comentários estranhos começaram a surgir como sombras. Certa vez, ouvi uma conversa ao telefone em que ele parecia esconder algo. O jeito que desviou o olhar quando percebi me deixou em alerta. Havia algo que não estava certo, mas a insegurança me calava. As tardes eram passadas em casa, com as crianças brincando, enquanto Rodrigo frequentemente saía. Um comprometimento sério no trabalho ou um vazio na relação. Olhar para aqueles olhos verdes que amava tanto tornou-se uma tarefa de coragem. O que antes era familiar, agora parecia uma armadilha. À noite, quando ele se deitava ao meu lado, eu tentava encontrar aquela conexão, mas só sentia o frio. Sem palavras entre nós, a tensão crescia. Esse vazio me incomodava, e muitas vezes eu me pegava pensando como seria se abrisse meu próprio negócio. Como seria sentir novamente o orgulho de uma conquista só minha. Mas então a culpa me atacava. Você não deve pensar assim, Ana. Você é mãe, é esposa. Minhas próprias expectativas. A rotina que amava parecia uma prisão, e o sorriso que eu colocava todos os dias era cada vez mais pesado para sustentar. Fui me perdendo, e aos poucos as decepções começaram a se acumular. Quando fiz o curso de administração para finalmente dar vida ao meu sonho, Rodrigo ficou indiferente. Ele se focou em seu trabalho, a ambição tão absorvente que fez eu me sentir insignificante. Em um desses momentos de reflexão, pensei em recomeçar. Queria um futuro diferente, mas lá estava eu, na mesa daquela última ceia, sentindo que tudo o que construí estava por um fio, prestes a desmoronar. Reconheci que estava cercada de expectativas externas que abafaram minha voz. As críticas que recebia da família de Rodrigo se tornaram um peso a mais, e a necessidade de provar meu valor só aumentava. E enquanto a tensão se intensificava naquela mesa, com os olhares pesados e julgadores, uma ideia começou a surgir em meio ao caos. O envelope que segurava em minha mão não era apenas um pedaço de papel. O silêncio na mesa era tão pesado que eu podia sentir meu próprio coração pulsando, quebrando a tensão que dominava o ambiente. Todos os olhares estavam fixos em mim, e o envelope que segurava nas mãos parecia ter se transformado em uma bomba prestes a explodir. Vamos falar sobre a verdade. Haviam sido as palavras que pronunciei, sem saber o que faria a seguir. Aquela decisão começou uma onda de sentimentos dentro de mim, um misto de medo e adrenalina, mas eu sabia que precisava continuar, não só por mim, mas por meus filhos. Porém, antes que pudesse me aprofundar, o meu sogro despejou outra cortada, como se esperasse que eu me retratasse, ou talvez até mesmo recuasse. Ah, Ana, a verdade pode ser desconfortável às vezes. Cuidado com o que você deseja descobrir. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Era verdade. Eu estava prestes a mexer em uma ferida que poderia doer. Mas pensando bem, o que poderia ser pior do que viver uma mentira? A coisa mais fácil seria me calar. Eu não queria que eles crescessem em um ambiente onde mentiras e máscaras eram a norma. Mereciam mais do que isso. Quando eu cheguei em casa naquela noite, a atmosfera estava pesada. O cheiro de jantar ainda pairava no ar, mas não era acolhedor. Assim que Rodrigo entrou, a presença dele parecia aumentar a tensão. As conversas racionais que costumávamos ter se tornaram um terreno escorregadio. Ele se sentava à mesa com uma expressão que eu não sabia interpretar. Frio? Indiferente? Ou apenas cansado? Começamos a nos comunicar em olhares, uma dança sutil de desentendimentos que se enraizava cada vez mais profundamente. Os dias que se seguiram foram apenas uma sucessão de pequenas tragédias silenciosas. Lembro de uma manhã, enquanto preparava o café,
Ouvi Rodrigo no telefone. Era sussurro, mas consegui pegar algumas palavras. Não quero que ela descubra. Minha mão parou de mexer a colher. O coração disparou. Perguntei se ele estava tudo bem. E a única resposta que obtive foi o Mateus estava doente e eu precisei de Rodrigo em casa para ajudar. Era um daqueles momentos em que eu esperava que ele me olhasse e dissesse: estou aqui, tranquila. Mas ele não estava. Ele estava mais ausente do que nunca, enviando mensagens enquanto eu tentava cuidar do nosso filho com febre alta. A frustração se acumulava em meu peito. Quando finalmente perguntei o que estava acontecendo, ele me despachou com um "estou ocupado", tão frio que um nó na minha garganta quase me sufocou. O que mais me angustiava era essa sensação de estar perdendo ele aos poucos, como areia escorregando entre os dedos. Para cada sorriso trocado havia uma barreira invisível se erguendo entre nós. Uma noite em específico, enquanto tentava conversar sobre nossos sonhos e nossas frustrações, Rodrigo desviou o olhar, focando no celular a ponto de dar a entender que o que eu dizia não era importante. O que houve com o homem que eu amava? O que havia acontecido com a conexão que sempre nos uniu? E havia dias em que eu me via no espelho e pensava: Ana, você não é isso. Você merece mais do que isso. Eu olhava para as minhas mãos, que haviam passado horas tão ocupadas com as crianças e a casa, e pensava em quem eu ameacei ser. A mulher que sonhava em ter sua própria loja online de artesanato, que tinha tantos planos, onde ela foi parar? Tudo parecia um eco distante. Às vezes me surpreendia chorando no banheiro, escondendo as lágrimas como se elas fossem algo vergonhoso. O peso de ser apenas a esposa de Rodrigo se tornava uma pressão intransponível. Dias depois, ao limpar a sala, avistei algo na mesa, um envelope, muito parecido com aquele que havia escorregado do meu bolso no dia do jantar. Meu coração parou por um instante. Lembrei-me de como ele simplesmente desaparecera entre os outros. Virei-o com cuidado e percebi que era um envelope diferente. Ele não tinha remetente. Uma sensação de ansiedade percorreu meu corpo. O que seria isso? Fui puxando lentamente. O nome era de uma mulher. Uma mulher que reconhecia como parte do passado de Rodrigo. Senti um frio na espinha. Meu instinto dizia que isso era mais do que um mero documento. E quando cheguei ao final da folha, havia uma combinação de números de telefone. Minha mente explodiu em um turbilhão de pensamentos. O que significava aquilo? Por que ele estaria se correspondendo com alguém do seu passado? Como eu não tinha percebido isso antes? Com o envelope ainda em mãos, eu conseguia sentir o meu coração acelerando. A respiração ficou mais curta e a garganta apertada. Lembrei-me dos sussurros, do olhar frio, da frieza em suas palavras. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, e a imagem que começava a se formar era dolorosa. Era como se tudo o que eu tinha ignorado, todas as pequenas bandeiras vermelhas que passei batido, agora se tornassem gritos ensurdecedores. Naquela noite, uma tempestade de emoções se formou dentro de mim. Eu tinha que confrontá-lo? O que eu diria? Como poderia manter a dignidade diante de um desmoronamento tão evidente? O nó no estômago ficou mais apertado e a dúvida batia como uma maré alta. Se aquilo era verdade, se essa mulher realmente fazia parte da vida de Rodrigo, o que eu faria em seguida? Eu precisava descobrir, não podia deixar aquela sombra pairando. Olhei pela janela, a chuva começando a cair lá fora, como se o céu estivesse refletindo a tempestade que assolava meu coração. Era hora de agir, de buscar respostas, mas a ideia de provocar uma briga me deixava paralisada. E enquanto submetia os pensamentos a um turbilhão interior, uma notificação surgiu no meu celular. Era uma mensagem de texto. Ao abrir, reconheci imediatamente o número. O meu coração disparou. Era ele. A mensagem apenas dizia: precisamos conversar sobre hoje à noite. Um frio na espinha. O que isso significava? Um novo capítulo estava prestes a se abrir, e eu não tinha certeza se estava pronta para enfrentar. O medo, a tristeza, a raiva. Não consegui conter a respiração quando vi a mensagem de Rodrigo. Precisamos conversar sobre hoje à noite. Sentia como se um peso enorme tivesse se instalado em meu peito. O que ele queria dizer? Meu coração bateu mais rápido.
misturado com frio na barriga. A pergunta que não saía da minha cabeça era sobre o envelope? O que mais ele estava escondendo? Eu precisava de tempo. Tempo para pensar, tempo para reunir coragem. Em vez de responder na hora, forcei um sorriso e escrevi de volta. Claro, estou em casa. A que horas? Escondi a inquietação por detrás de uma aparência normal, enquanto imaginava como seria a conversa. Ele não fazia ideia do que se aproximava. Passei a tarde com um turbilhão de pensamentos. Mateus e Clara estavam brincando na sala, e aquele sol do fim da tarde entrava pela janela, iluminando tudo com uma luz quente. Mas eu não sentia nada disso. Tudo ao meu redor parecia distante e nebuloso. Enquanto preparava o jantar, minha mente se aventurou por um abismo de incertezas. Fui ao quarto e peguei o envelope que encontrara. Ele tremia nas minhas mãos, como se estivesse vivo. Respirei fundo e decidi abrir tudo novamente. Ao olhar para aquelas folhas, meu estômago se revirou. A carta de herança que inicialmente me intrigou, agora era um eco de algo muito maior. Meu pai. Uma história que poderia vir à tona. Era o dia perfeito para descobrir mais. Não tinha certeza de como, mas sentia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Decidi investigar um pouco mais para entender o que havia por trás daquela conexão estranha. O que mais eu poderia descobrir sobre Rodrigo? Quando as crianças estavam na cama, coloquei o envelope de lado e me concentrei no celular. Com um pouco de hesitação, procurei pelo nome daquela mulher mencionada na carta. Cada tecla pressionada trazia um misto de ansiedade e medo. Queria que não fosse nada, mas a curiosidade me puxou a dia. Os olhos dela eram exatamente como os de Rodrigo, a mesma cor intensa. Uma vontade de vomitar subiu pela minha garganta. O que era isso? Comecei a ler as mensagens, e cada nova palavra era como um golpe no meu coração. Conversas que pareciam recheadas de carinho e intimidade. Sinto sua falta. Quando podemos nos encontrar novamente? Eram mensagens que queimavam como fogo. A cada frase, as dúvidas se tornavam certezas. Cada risada, cada palavra carinhosa, eram sinais de uma traição que não queria acreditar. Não acreditei no que vi. O que estava acontecendo? A realidade estava aos poucos se desnudando, mostrando uma faceta de Rodrigo que eu nunca desconfiara. Como ele pôde esconder isso de mim? A sensação de traição era como uma facada. Meu coração estava a 1000 por hora, mas eu não podia me deixar levar pela raiva. Não, precisava manter a calma. Olhar a verdade de frente. O que eu decidisse a partir dali mudaria tudo. O mais forte dentro de mim sussurrava que eu precisava ser forte, sábia e estratégica. Não era hora de confrontá-lo. Com as mãos tremendo, mandei uma mensagem a uma amiga, pedindo que nos encontrássemos no dia seguinte. Não poderia lidar com tudo isso sozinha. Se tudo o que eu descobrira estava marcado no papel, eu precisava de alguém em quem pudesse confiar. Alguém que pudesse ouvir e me ajudar a organizar meus pensamentos. À noite, quando o Rodrigo entrou em casa, ele estava com um olhar pesado e não parecia notar a tensão no ar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo entre nós, mas eu mantive meus sentimentos guardados. Sorri para ele e perguntei sobre seu dia. O tom da conversa era específico, leve e sem mímica. Era uma armadilha, um jogo que eu precisava vencer. Ele falou sobre o trabalho, como sempre, mas tudo o que conseguia pensar era nas mensagens que havia lido. A memória delas queimava em. Decidi não esperar até o dia seguinte. Enquanto ele estava distraído, peguei meu laptop e comecei a compor uma sequência de perguntas. Anotei cada detalhe que eu queria perguntar. Registrei as frases que havia lido, os momentos que não podia ignorar. Preparar cada detalhe me dava um certo conforto. Era como se eu estivesse me preparando para um discurso, e poderia ser a arma que eu precisava. Finalizei a noite mais tranquila que consegui, imaginando o que viria pela frente. Rodrigo entrou no quarto mais tarde, sem saber que estava prestes a enfrentar sua verdadeira parceira. Havia algo de inevitável naquele momento. Tentei repousar, mas o sono fugia de mim. Senti um nó no estômago e uma voz que sussurrava: "É hora de virar o jogo." A expectativa pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar.
Sabia que o que estava por vir poderia ser devastador, mas também poderia ser um renascimento. Os sentimentos de dor estavam se transformando em algo mais forte. Eu. Seu celular vibrava na mesa, e ao olhar, vi que uma nova mensagem havia chegado. O nome na tela era o mesmo que eu esperava não ver novamente. Naquele momento, um novo choque percorreu meu corpo. O jogo estava apenas começando e eu me sentia pronta para girar a mesa. Sabia que não era mais a esposa de Rodrigo. Estava prestes a me tornar a mulher que sempre desejei ser. As horas estavam passando lentamente e o peso na minha mente parecia aumentar a cada segundo. Eu havia decidido dar o primeiro passo, mas meu estômago se retorcia com a responsabilidade que tudo isso carregava. Enquanto as crianças dormiam, a casa estava em silêncio, e foi nesse momento que as ideias começaram a fluir. Peguei a papelada que tinha reunido, o envelope que deixara cair, a carta de herança e todos os prints das mensagens que tinha descoberto. O coração batia rápido, enquanto imaginava cada um dos documentos como peças de um quebra-cabeça que formava minha nova realidade. Eu não estava mais apenas. Primeiro, organizei os documentos. A carta de herança ainda era enigmática e prometia abalar as estruturas que eu conhecia. Decidi investigar mais sobre minha família. Por que meu pai a teria deixado para mim? O que aquelas páginas revelariam? Elas poderiam me dar a força que eu precisava para encarar Rodrigo. Meu celular vibrou ao meu lado. Era uma mensagem de uma amiga. Ela sempre foi minha confidente, alguém em quem eu podia confiar. Oi, amiga, vamos nos encontrar amanhã? Uma oportunidade perfeita, respondi rapidamente. Claro, às 15 horas. Eu preciso conversar. O dia seguinte chegou e, ao me arrumar, meu coração estava acelerado. Cada movimento meu tinha um propósito. Quando eu cheguei ao café, a familiaridade do lugar deveria me confortar, mas a ansiedade ainda estava lá, batendo forte no meu peito. Assim que me sentei, comecei a falar. Não me segurei. Precisava de apoio. Estou passando por uma situação muito difícil e sinto que estou prestes a descobrir algo grande, disse, olhando para ela nos olhos. Expliquei sobre Rodrigo, as mensagens e as minhas descobertas. A expressão de minha amiga mudou rapidamente de curiosidade para choque. Você precisa de provas, Ana. Se você vai confrontá-lo, faça isso com dados, com coragem, sugeriu ela, pegando minha mão. Foi exatamente o que eu precisava ouvir. Era hora de ir à luta. A conversa fluiu, e eu procurei por qualquer informação que pudesse fortalecer minha posição. O olhar dela era compreensivo, e isso me fez sentir mais confiante. Voltando para casa, um conceito começou a se formar na minha mente. Eu precisava ser metódica. Não podia deixar nada ao acaso. Decidi que seria meu próprio detetive. Naquela noite, quando ele foi tomar banho, aproveitei a oportunidade. Peguei seu celular, respirando fundo, e abri as mensagens. Ali estavam, uma a uma, as palavras que queimavam em meu coração. Fiz capturas de tela, uma após a outra. O medo de ser pega estava me consumindo, mas o desejo de buscar a verdade era mais forte. O barulho da água correndo no banheiro pareceu interminável e a adrenalina tomou conta de mim. Não sabia o que Rodrigo faria se soubesse, mas precisei ignorar. Peguei notas e escrevi o que podia lembrar. Os horários, as interações, tudo. Foi uma estratégia que precisei arquitetar. Com o tempo, as semanas passaram e eu já estava em uma rotina. O café da manhã com as crianças, o trabalho em casa, a supervisão dos deveres. Tudo isso enquanto seguia meu plano em segredo. Comecei a pesquisar sobre os advogados da região, olhando as avaliações online. Se eu tivesse que levar isso adiante, precisaria de um bom apoio legal. A ideia de entrar em um escritório de Ana, você precisa consultar alguém que entenda, que possa te orientar sobre seus direitos, mencionou, já deixando o contato. Minha mente trabalhava 1000 por hora, absorvendo tudo como uma esponja. Havia dias em que me sentia desesperada. Os olhares que trocava com Rodrigo eram como um jogo tenso de quem iria piscar primeiro. Ele continuava a garantir que estava tudo em ordem, preparando jantares especiais e saídas com as crianças.
Mas eu sabia que por trás disso havia uma sombra, uma mentira. Um dia, despretensiosamente, enquanto organizava as coisas em casa, encontrei uma caixa antiga que pertencia à minha mãe. Quando a abri, vi fotos, cartas de amor e algo mais. Documentos antigos que mostravam mais sobre nossa herança e, o mais importante, o nome de uma das minhas tias que poderia me ajudar. Eu precisava seguir esse caminho. Alguém teria respostas. As noites não eram mais como antes. As crianças estavam até mais inquietas, sentindo que algo no ar estava mudando. Ele me explicou o que estava em jogo. Eu sabia agora que as coisas não iriam melhorar e precisaria optar por um caminho pessoal e duro. Mas enquanto isso, um novo desafio surgiu. Rodrigo começou a agir de maneira suspeita. Numa manhã, ele me perguntou como eu estava. Era um olhar diferente, uma expectativa ocultando algo mais. Como se ele soubesse que eu estava tramando algo nas sombras. A tensão aumentou. A sensação de que ele poderia estar desconfiando era tal que me fez sentir um nó na garganta. Naquele dia percebi que eu precisava ser ainda mais cautelosa. Como se ele estivesse prestes a virar tudo contra mim. Ele sempre teve uma intuição aguçada, e eu não podia permitir que a primeira fissura na minha fachada deixasse tudo em frangalhos. Mais uma vez, a rotina se tornou meu refúgio. Mas agora, cada passo tinha que ser medido. Enquanto preparava as crianças para a escola, meu coração disparou ao ver Rodrigo ao fundo do corredor. O olhar dele. Algo estava diferente. Quando ele perguntou se havia algum problema, tive a sensação de que ele estava começando a juntar as peças. Estou apenas cansada, com muito em mente, consegui responder, mas a dúvida estava estampada em meu rosto. Depois de deixá-los na escola, voltei para casa e me sentei no sofá para respirar. O que aconteceu? A ideia de ser descoberta tornou-se real, e a angustiante sensação de estar no limite era quase insuportável. O que eu faria se realmente ele soubesse? Precisava montar um plano de fuga. Não era apenas o meu valor que estava em jogo. Era a estabilidade da minha família. Berros de uma briga em potencial estavam se formando na minha mente, e eu precisava desviar e me manter no controle das minhas emoções. Enquanto planejava, as provocações de meu coração ecoavam, ditando um ritmo frenético. O quão perto da verdade eu poderia chegar sem ser pega? Essa constante expectativa se tornou uma companhia indesejada. Quando finalmente consegui fazer uma pausa, 2 horas de o que seria do plano, da estratégia firme que já começava a dar frutos. E assim, o peso da incerteza virava uma terrível companhia. Havia algo no ar, algo que me dizia que a calmaria estava prestes a ser abalada. A tempestade estava se aproximando e eu precisava estar pronta. Se o que eu temia ocorria de fato, a batalha seria muito mais intensa do que eu havia imaginado. O que aconteceria agora? De alguma forma, esses momentos seriam decisivos. Era preciso agir. O tempo estava se esgotando, e eu estava prestes a descobrir até onde Rodrigo poderia ir. O que mais estaria escondido e como isso mudaria tudo entre nós? O dia estava nublado e eu sentia como se o céu também estivesse carregado de tensão. Era a reunião de família que eu havia convocado para tudo se esclarecer. O que eu sabia já não podia ser guardado. Era uma bomba que estava prestes a explodir, e eu precisava estar pronta para isso. A mesa estava arrumada na sala de jantar, com toalhas brancas limpíssimas. O aroma da comida se espalhava pelo ar, mas eu mal conseguia sentir. Naquele momento, eu estava focada em planejar cada passo que daria. Mateus e Clara, meus filhos, estavam por perto, brincando despreocupados, e a cena cortante de como eles ririam e brincariam enquanto eu estava prestes a desferir um golpe mortal em Rodrigo me fazia sentir um nó na garganta. Como eu conseguiria explicar tudo aquilo a eles depois? Mas ao mesmo tempo, outra voz sussurrava que eles mereciam saber a verdade sobre quem éramos. Eu merecia ser honesta, não apenas com eles, mas principalmente comigo mesma. 8 pessoas se acomodaram à mesa, incluindo Rodrigo. Ele parecia relaxado, mas eu sabia que ele não fazia ideia do que estava por vir.
O sorriso dele me irritava, uma máscara que encobria tudo. Esperei até que todos estiveram acomodados e a conversa esquentasse. A expectativa no ar era palpável. O clamor de risadas e histórias parecia um eco distante. Eu sentia que cada minuto que passava era. Tenho algumas coisas importantes para discutir, disse tentando manter a voz firme, mas sentindo as mãos trêmulas. Desvendar aquelas verdades era um desafio perigoso, mas a panela de pressão estava prestes a estourar. Os olhares se voltaram para mim. Rodrigo fez uma piada para aliviar a tensão, mas eu não estava disposta a ceder. Era hora de agir. Rodrigo, eu encontrei alguns documentos que mudam tudo sobre nós. Meu coração disparou enquanto eu falava. A sala ficou em silêncio. Eu tinha a atenção de todos. Ele ficou pálido. Documentos? Que documentos? A incredulidade no olhar dele era quase patética. As palavras saíram em um gotejar lento, mas a pressão que eu estava sentindo só aumentava. Vi suas mensagens, Rodrigo. Vi a sua conversa com aquela mulher. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O murmúrio entre os convidados começou. Muitas vozes baixas, mas nada muito claro. Todos estavam aturdidos. Isso não é verdade. Ele tentou intervir, mas eu estava determinada. A mesa estava cheia de julgamentos, e os olhos de todos já estavam fixos em mim. Se eu não agisse agora, não conseguiria me levantar novamente. Peguei o envelope e coloquei sobre a mesa, um movimento decisivo. Aqui estão as provas, não só sobre a questão da traição, mas também sobre você. Os olhares se voltaram para o envelope. A expectativa virou uma tempestade interna. O lamento do Rodrigo era audível. Você não pode fazer isso, Ana. Isso é só um mal-entendido. Ele tentou desviar a conversa, mas a força que brotava em mim o deixava sem chão. Você está se defendendo do quê? De sua própria mentira. O silêncio prevaleceu. Havia confusão, irritação, mas o que eu procurava agora era foco. A verdade está nesta mesa e eu não vou sair quieta. Ele parecia perdido e a tensão crescia. A mesa vibrava de murmúrios, mas eu estava ciente de que o verdadeiro julgamento estava prestes a acontecer. Rodrigo, o que estava escondido da sua família, da sua mulher? A pergunta pairava no ar. Ninguém se atrevia a respirar. Olhei para cada rosto passando pela análise, sem perder o controle. A verdade tinha que ser revelada. Ele tentou falar, as palavras foram um emaranhado de tentativas. Não era para ser assim. Eu posso explicar, mas eu o interrompi. Explicar como exatamente? Você tem uma história com essa mulher. Uma onda de choque correu pela sala. O rosto de minha sogra ficou pálido e a expressão de meu sogro era de horror. Nós reconhecemos padrões, Rodrigo, e suas ações falam mais alto que suas palavras. Olhei para meus filhos, que brincavam despretensiosamente em um canto, sem perceber o turbilhão à sua volta. A tensão ficou mais densa. Meu coração batia, mas minha mente estava focada. Eu estive com você durante anos, casei, tive filhos e nunca esperei que você tivesse alguém por trás de mim. Era como tirar um peso dos meus ombros. Suava nas mãos, mas deixei fluir. Mas não é só isso. Eu encontrei coisas sobre minha família que conectam muito mais este encontro do que você imagina. Rodrigo tentou se levantar, mas eu segurei com os olhos. Não, não se esconda mais. A verdade já veio à tona. E se tem algo que nós aprendemos é que podemos lidar com isso juntos. O problema é você achar que deveria decidir como eu seria na sua vida. O silêncio se arrastou, e a incerteza do restante da família permeava o ambiente. Isso não pode ser verdade, disse ele mais uma vez, mas agora sem convicção. Era como se alguém estivesse. A ideia de que a mesa de jantar, o lugar que deveria ser seguro, se tornasse um campo de batalha era surreal. Mas tinha que ser naquele espaço. Era pessoal. Os olhos de todos estavam fixos em mim. O vento parecia ter mudado de direção. Com isso, percebi que as faíscas ainda não se extinguiram. Eu tinha que continuar. Deslizei a mão sobre o envelope e abri-o lentamente, revelando as páginas. O tempo parecia parar, mas a urgência me empurrava. Olhem isso,
É um documento de herança. Está mais complicado do que parece. A verdade sobre meu pai está aqui, e ela também muda a história que conhecemos. O rosto de Rodrigo empalideceu ainda mais, como se eu estivesse revelando um mapa cheio de armadilhas. Eu não deixaria escapar essa oportunidade. A tensão coletiva cresceu novamente, como se todos respirassem ao mesmo tempo. Era meu momento. Minha família tem segredos profundos, e eu exigi que eles viessem à tona para que todos nós tenhamos justiça. Se eu fui enganada, então você também precisa entender. As vozes na sala tornaram-se cada vez mais confusas. Por que ninguém falou disso antes? Meu sogro questionou, espantado. Porque nós não estávamos prontos, retorqui, a frustração tingindo a voz. Rodrigo olhou para mim, a raiva começando a transparecer em seu olhar. Ana, você está se deixando levar por essas merdas. Não é você, não a conheço assim. As palavras dele eram insuficientes para acabar com a tempestade que violentava nosso mundo. Ele estava perdido entre as peças do quebra-cabeça que não se encaixavam mais. O que ele não via é que eu não era mais a mulher que aceitava ser ignorada. Um uau coletivo ecoou pela sala. Havia surpresa nas expressões, choque em cada olhar que correu entre os adultos à mesa. Ana, você merece um respeito que você nunca teve. Alguém finalmente murmurou, quebrando a tensão. Eu sentia a força em cada palavra que falava. Cada frase inchava meu peito de coragem. Era o momento da verdade. Rodrigo soltou um sorriso nervoso. Você não pode simplesmente vir aqui e as palavras não saíram. Eu já tinha construído meu caminho, e nada mais poderia impedir. Eu posso, Rodrigo. Isso é sobre mim, sobre nós. Agora me diga, o que mais você tem a esconder? A provocação era palpável. A indignação crescia, e ele não tinha respostas. Enquanto a sala respirava pesadamente, eu me preparei. As próximas fotos estavam prestes a fazer valer cada verdade exposta. Mas então, no fundo da sala, vi algo. Uma sombra que parecia surgir no canto. O olhar de Rodrigo se desviou, e algo estava prestes a se desvelar ainda mais. Antes que eu pudesse processar, ele ergueu a voz no meio do silêncio. Eu não posso fazer isso. Não posso perder minha família. E aí, o golpe final pairou no ar. Havia algo que ainda não tinha sido revelado. Algo que estava além de toda aquela confusão. Olhei para ele com determinação. As perguntas continuavam a brotar. O que mais ele esconderia? O que ainda estava se formando em segredo? O olhar dele me dizia tudo. E assim a tempestade era apenas o começo da desestabilização. O que viria agora poderia mudar tudo mais uma vez. O ar na sala estava elétrico. Eu acabei de fazer a minha grande revelação, e a tensão era palpável. Todos os olhares estavam voltados para mim, mas na verdade eram Rodrigo e a minha sogra que estavam no epicentro do furacão. A expressão no rosto dele dizia tudo. Era uma mistura de incredulidade e raiva, como se tivesse sido fisicamente atingido. A sala estava em silêncio, uma quietude sufocante, que só era quebrada pelos risos inocentes dos meus filhos lá no fundo, brincando despreocupados. Eu os via, suas carinhas alegres, e isso me deu uma certa força. Eu não poderia deixar que esse ambiente pesado afetasse a inocência deles. Mas a batalha estava prestes a começar. Como você pôde me trair, As? Rodrigo se virou para mim com os olhos ardendo. A voz dele tinha um tom de desespero, mas eu não podia voltar atrás. Você não pode mudar a verdade. Você teve chance de ser honesto. O peso das minhas palavras pairava no ar, e uma parte de mim estava aliviada por finalmente ter solto esse fardo. Minha sogra foi a primeira a falar, com a voz trêmula. Ana, isso é uma mentira. Você não sabe do que está falando. As palavras dela saíram como um grito. É claro que ela não acreditaria em mim. Eu era a intrusa na família, e mesmo que estivesse revelando a fraude na qual todos viviam, ela protegeria seu filho a qualquer custo. Eu vi as mensagens, mãe. Eu tenho provas, continuei, sem me deixar intimidar. Saquei meu celular e mostrei os prints a todos na mesa. Por uns instantes, só se ouviu o barulho da respiração pesada e os sussurros envergonhados dos outros familiares.
As reações foram rápidas. O olhar de desprezo da minha sogra transformou-se em uma expressão de confusão. E meu sogro, que costumava se intrometer em tudo, ficou paralisado, como se não soubesse em qual lado se posicionar. Os murmúrios entre os outros familiares começaram. Ele nunca faria isso. Não pode ser verdade. As vozes eram uma confusão. Os olhares se cruzavam e uma onda de emoções, de espanto, de indignação e até mesmo de acicatado julgamento se espalhou pela sala. Ninguém sabia o que dizer. Eu podia sentir a pressão que aquilo gerava, e mesmo assim não queria desviar o olhar. Rodrigo, por sua vez, não estava disposto a se deixar vencer tão facilmente. Você não sabe de nada. Essa mulher é do meu passado. Não significa nada. Ele soou quase desesperado, mas eu percebi que a verdade estava se firmando. O que ele não sabia era que não só estava sendo desmascarado, ele também estava prestes a perder tudo. Um calor tomou conta de mim. E mesmo com a voz tremendo, fiz um esforço para mimir. Os olhares ao meu redor começaram a se dividir. Tive uma pequena vitória quando uma das minhas cunhadas, a mais empática, tentou intervir. Rodrigo, você precisa ser realista. Está na hora de lidar com a sua verdade. A tensão era palpável. O que antes parecia um caldeirão borbulhante estava começando a desmoronar. Rodrigo se virou para mim, sua expressão agora aflita. Ele estava a um passo de perder o controle. Fui tomada por uma sensação estranha. Uma de alívio misturado a uma coragem renovada. Se você tem alguma consideração por mim, diga a verdade agora mesmo, desferi, aproveitando a brecha. Você não entende nada. Eu estava apenas tentando manter a paz na família. Ele se voltou para a mãe, como se buscasse apoio. Mãe, não posso perder meu casamento para uma mal-entendida como esta. Mas o que eu via no olhar deles era a incredulidade e a vergonha. Teriam que lidar com a minha verdade agora. O cheiro da comida ainda estava no ar, mas ele perdia a graça a cada. Foi em meio a essa tensão que minha sogra finalmente se levantou, desestabilizada, e disparou. Não podemos fazer isso aqui, não na minha casa. As palavras estavam carregadas, e embora tentasse manter a autoridade, a fragilidade era evidente. Nesse momento, vi Clara e Mateus, ainda brincando despreocupados em seu cantinho. A realidade do que eu estava fazendo para proteger meus filhos ficou clara. Eles não mereciam viver em uma casa repleta de mentiras. Era hora de acabar com isso de uma vez por todas. Pus-me de pé. A escolha de viver em mentiras não é sua, Rodrigo. E lembrando você, eu nunca soube dessas mensagens. Caso contrário, já teria tomado decisões. Mas agora, eu preciso de um tempo. Não é só por mim, mas por nós. Meu coração estava acelerado, mas uma paz estranha começou a se estabelecer. A sensação de que eu não precisava mais ter medo do que vinha a seguir era libertadora. Rodrigo balançou a cabeça em negação, e eu ouvi o som dos utensílios na mesa tilintando. O jogo havia mudado. A tensão agora era palpável, e eu saberia que não poderia mais voltar atrás. Nos dias seguintes, a vida se tornou estranha e tumultuada. Para minha surpresa, passei a sentir um apoio inesperado de alguns amigos e familiares. Aqueles que me conheceram antes de tudo isso começaram a se manifestar, oferecendo uma rede de suporte como eu nunca esperei. Eles me encorajaram, e isso trouxe um novo tipo de coragem. Mas, por outro lado, percebi quem se afastou. Meus sogros, sempre tão próximos, se tornaram sombras frias. Eles não queriam ouvir, não queriam saber. Era mais fácil ignorar. Para complicar as coisas, o verdadeiro reflexo de Rodrigo na sociedade começou a se desenhar. Ele estava sendo colocado em uma posição vulnerável. Os amigos dele o afastavam, e os familiares estranhos começaram a murmurar. A reputação dele, construída em anos, estava em frangalhos. O olhar de reprovação de todos os nossos conhecidos virou uma verdade cruel. Se eu tivesse um 100, o que eu estava ganhando ao vê-lo na lama? Naquela semana, algo me fez parar e refletir. Um dos nossos vizinhos mais próximos, uma senhora idosa chamada Dona Rita, bateu à minha porta para me oferecer apoio.
Oi, querida. Eu soube de tudo o que está acontecendo e só queria que soubesse que, se precisar de alguém para desabafar, estou aqui. Ser mulher em um casamento assim é complicado. Ai, se eu pudesse abraçar aquela mulher! O reconhecimento daquela dor e a oferta genuína de ajuda abriram uma janela na minha alma. As conversas que tivemos foram tão simples, mas a cada palavra um peso ia se dissipando. Eu me lembrei do quanto precisaríamos de força. Com as crianças ao fundo, era a insegurança que eu sempre carreguei, que estava se dissipando aos poucos. Rodrigo estava psicologicamente desmoronando. Ele não conseguiu lidar com as críticas. Era o lado dele que sempre tentou manter as aparências. Agora, após a revelação, tudo estava desmoronando aos poucos. Fui testemunha. O olhar dele, agora aqui em casa, só trazia desespero. Ele tentava se recompor diante da família e eu me lembrava de um tempo onde éramos um time. O contraste era chocante. Uma tarde, enquanto examinava os documentos da herança que trouxera à tona, vi que havia mais informações. Uma palavra que fez meu coração acelerar: testamento. Meu pai havia deixado terrenos e uma pequena quantia em dinheiro. Agora surgiu uma pergunta: o que fazer com isso? A nova perspectiva, a possibilidade de reivindicar algo que poderia ser meu, encheu meu peito de esperança. Mas, ao mesmo tempo, a crueza da situação estava cada vez mais aparente. Havia novos desafios à vista. A vida estava mudando, e a liberdade que eu agora começava a saborear trazia um medo profundo de como tudo seria a partir de então. Eu poderia ter o que queria, mas a que custo? Essa liberdade estava cercada de incertezas. Não sabia como Rodrigo reagiria a tudo isso. Decidi finalmente que não poderia hesitar mais. As mensas. O desejo de ser feliz precisava ganhar espaço. Naquele momento estava decidida. Se tudo isso estava prestes a mudar, eu queria que a mudança fosse em meu favor. O dia seguinte trouxe um novo sopro de coragem. Um passado que parecia perdido agora despontava uma nova vida. Eu estava cansada de apenas reagir às mentiras. Agora era hora de construir minha nova história. Mas o que viria em seguida? O futuro parecia nebuloso, cheio de monitoramento e desafios inesperados. Olhei pela janela, vendo as nuvens se dissiparem lentamente. Mas uma nova tempestade poderia estar se aproximando. Diante do espelho, perguntei numa última vez: estava pronta para esta transformação? Meus sons internos ecoavam como um chamado, e a certeza de que venham o que vier, eu estaria pronta para enfrentar qualquer desafio. Afinal, a vida agora passava a entrar em uma nova fase, e com isso, um frio na barriga, como um prenúncio de algo ainda mais grande que estava por vir. Estava apenas começando a de. Era hora de reconstruir minha vida e me destacar novamente. Depois do confronto, sentia como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros, mas também uma responsabilidade maior começava a surgir. Eu precisava ser a mãe que meus filhos mereciam. Uma mulher forte e independente. Fui até a cozinha e preparei um café forte. O cheiro me trouxe um alívio. Enquanto ouvia o grão sendo moído, a ideia de recomeçar se tornou mais clara e eu sabia que um novo trabalho seria um passo importante. Comecei a pensar nas minhas habilidades, nas coisas que gostava de fazer. A ideia do artesanato, aquele sonho de abrir uma loja online, começou a ressoar na minha mente. A verdade surgia como uma luz cada vez mais forte. Nada mais absurdo do que deixar a vida me levar, enquanto eu poderia estar moldando o meu próprio caminho. Comecei a pesquisar sobre empreendimento pequeno, sobre marketplaces onde poderia vender minhas bijuterias. Quanto mais descobria, mais energia sentia. Marquei algumas algo simples, mas que refletia quem eu era. Fui fluindo em anotações, rascunhos de designs e planos de marketing. Costurava minhas inspirações em um mundo novo. Anotei os materiais que precisaria comprar para iniciar. A cada lista que fazia, uma onda de ânimo crescia em mim. Até mesmo o fato de ir ao mercado se tornava uma aventura em busca de texturas e cores. Naquele dia,
Decidi que era hora de me reconectar com velhos amigos. Eu precisava de apoio. Lembrei-me de Sofia, uma amiga de longa data que sempre acreditou no meu talento. Mandei uma mensagem, perguntando se podíamos nos encontrar. Enquanto aguardava a resposta, a insegurança começou a surgir. O que ela pensaria de mim? Mas recuei rapidamente. As opiniões alheias não iriam me deter. Sofia respondeu rápido. Claro, amiga. Que tal tomarmos um café hoje à tarde? Sim, era hora de colocar tudo em pratos limpos. Revelar minha nova empreitada e, quem sabe, conquistar o apoio dela. Encontrei Sofia em um café aconchegante, um lugar que sempre fora nosso refúgio. Quando a vi, um sorriso se espalhou pelo rosto dela. Era bom vê-la. Oi, Ana, tanto tempo. Você está radiante. Ela puxou uma cadeira e se sentou em frente a mim. O calor da amizade fluiu imediatamente. Começamos a conversar de coisas simples, mas fui logo direto ao ponto. Sofia, eu preciso compartilhar algo. Tenho pensado em abrir uma loja online de bijuterias. Hesitei, mas a expectativa no rosto dela me encorajou. Quero fazer isso de verdade. Aprendi que preciso lutar pelo que quero. O olhar de Sofia se iluminou. Ana, que incrível! Você sempre teve talento. O que está te impedindo? Eu realmente não sabia. Era o medo de falhar? Ao invés de hesitar, decidi compartilhar tudo. As dificuldades e os passos que tomei. A conversa se desdobrou. Ela começou a me contar sobre sua própria luta. Assim como eu, Sofia havia enfrentado dificuldades em sua vida profissional. Aquela conexão nos fortaleceu. Sabe, eu sempre admirei a sua coragem. Vamos trabalhar juntas nisso. Posso ajudar com as redes sociais da sua loja e você vai longe. O incentivo dela me fez sentir como se estivesse flutuando. Uma escada sendo construída para novos sonhos. Nos dias que se seguiram, a determinação aumentou. Com a ajuda de Sofia, criei páginas nas redes sociais para minha loja. Fotografias iniciais foram tiradas e as primeiras bijuterias começavam a surgir na tela. A cada like e comentário positivo, uma onda de encorajamento se espalhava por mim. Essa era a força que eu precisava. Asi estava renascendo. Os desafios não foram poucos. Havia dias em que a insegurança voltava. Olhei ao redor e me sentia como se estivesse em plena tempestade emocional. Mas um olhar para os filhos, suas risadas e o amor que compartilhava com eles me lembravam que estava lutando por algo maior. E eu não estava sozinha. Agora tinha uma rede de apoio. Além de Sofia, encontrei uma mulher mais velha que era empreendedora. Dona Rita, minha vizinha, se aproximou e começou a oferecer conselhos valiosos. Ana, não se esqueça de se cercar de pessoas boas. Enquanto você cuida da sua loja, também importe-se consigo mesma. Suas palavras ficaram comigo. Ela se dispunha a ajudar do jeito que podia. Me passou contatos e dicas práticas. Aquele apoio me deu ânimo. Enquanto trabalhava na loja, comecei a avaliar também meu bem-estar. O autocuidado se tornou essencial. Iniciar a prática de yoga às terças-feiras veio como uma ideia refrescante. As aulas de respiração e meditação estavam se tornando momentos sagrados. Descobri que, ao cuidar de mim, também estava cuidando do meu negócio. Eu era uma só, e um se conectado ao outro. Conforme os meses avançavam, as vendas começaram a crescer. O que começou como uma simples ideia, agora estava tomando forma. Eu estava buscando cada centavo, mas isso não importava. O sentimento de realização superava tudo. Sentar e trabalhar nas minhas bijuterias tornou-se um momento de prazer, e não apenas uma tarefa. Um domingo, enquanto organizava um lote de peças, recebi uma mensagem de um cliente. Oi, Ana. Recebi as bijuterias e fiquei apaixonado. Elas são incríveis. Meu coração disparou. Pequenos gestos como esse eram o combustível que eu precisava para continuar. Fui tomando notas de como aquilo fazia diferença. A conexão com as pessoas era real. Eu não estava apenas criando uma loja. Estava criando uma comunidade.
E isso se espalhou, trazendo outras mulheres para perto de mim. Ao longo do caminho, recebi mensagens de mulheres ao redor que se sentiam inspiradas pela minha história, que também desejavam se reinventar. Como você conseguiu dar o primeiro passo? Elas perguntavam. E eu respondia honestamente: desista ter medo e comece a acreditar que você é capaz. Esses momentos foram marcantes. Lembrei-me de quantas vezes me senti sozinha, perdida em um mundo que não me queria. Agora era um eu totalmente diferente, uma versão corajosa e forte de mim mesma. Quando várias delas começaram a aparecer, participar dos projetos de artesanato que organizei, eu vi que poderia ser a conexão que elas precisavam. A minha loja cresceu, mas também a rede de apoio se expandiu. Organizei um encontro para mulheres, onde cada uma poderia trazer suas ideias e paixões. A sala estava repleta de risos e histórias. Éramos todas diferentes. Meio ciente de que o que eu tinha construído era sólido, outro desafio surgia. Estava começando a sentir que algo parecia estar em movimento. Rodrigo aparecia de vez em quando, com a mesma atitude defensiva de antes. Eu queria mostrar a ele a independência que havia conquistado, mas um sentimento de apreensão ainda me seguia. Será que ele viria atrás novamente? Certa noite, enquanto organizava um evento para as mulheres, uma notificação me pegou de surpresa. Era uma mensagem dele. Ana, precisamos conversar. Meu coração disparou. O que ele queria? Era uma batalha antiga ou um rompimento? A questão piscava na tela e eu via a verdade se formando novamente. Eu estava mais forte agora, mas seria o suficiente? Eu tinha certeza de que estava pronta para tudo, que havia conquistado meu espaço no mundo, mas no fundo, uma gota de incerteza ainda permanecia. Havia algo mais a ser resolvido, e ao olhar para o horizonte da minha nova vida, sabia que o próximo desafio estava àes. Despertar em um novo dia tem se tornado um ritual especial para mim. A luz do sol entrando pela janela me lembra que cada amanhecer é uma nova oportunidade, um dia em que eu posso ser a versão mais autêntica de mim mesma. Os meses que se passaram desde aquele fatídico jantar em família mudaram muito a minha vida. Eu não sou mais a mesma Ana que balançava de medo e insegurança. Aprendi a me valorizar, a buscar o que é meu por direito. Hoje, minha loja de bijuterias, Beleza de Ana, cresceu de uma ideia a um negócio próspero. Olhando para as vendas online, vejo como cada peça, cada colar e pulseira que criei virou um símbolo da minha nova jornada. As mensagens que recebo dos clientes me enchem de alegria. Ana, suas bijuterias são maravilhosas, e graças a você sou lembrada de que posso brilhar. Essas palavras aquecem meu coração. Eu nunca imaginei que minha arte poderia impactar tantas vidas. Meus dias agora são cheios de movimento e cor. Acordo cedo, preparo o café e o poder da comunidade feminina é imenso. Encontros com mulheres inspiradoras que me fortaleceram e onde conseguimos trocar experiências e risadas. E o mais impressionante é que agora faço parte de algo maior. Organizei workshops para mulheres que querem explorar sua criatividade. Em um dos encontros, conheci Juliana, uma mãe que havia parado de sonhar por conta de um casamento abusivo. Ver o olhar dela brilhar quando ela fez sua primeira peça de bijuteria foi emocionante. Ao final do dia, ela me disse: Ana, você me lembrou quem eu realmente sou. Isso ficou marcado em mim. Percebi que minha jornada não é apenas sobre mim, mas sobre como posso ajudar outras a também se redescobrirem. Um simples ato de criar pode mudar vidas. Em meio a tudo isso, eu também estou redescobrindo relacionamentos. Fui me distanciando de pessoas que estavam ancoradas no passado, como Rodrigo e os meus sogros. Ele se aproximou algumas vezes, tentando entender e se reconectar, mas após tantas promas. Recentemente, consegui uma pequena sala para trabalhar em um centro de artesanato local. É um espaço com janelas grandes, luz natural e um ar de criatividade que preenche o ambiente. Trabalhar ali encontrou um significado diferente.
Agora, a cada manhã, vou para o meu pequeno ateliê me sentindo realizada. É uma sensação nova, uma mistura de carinho e empolgação. Converso com outras artesãs, trocamos dicas, nos apoiamos. Por vezes, organizamos exposições pequenas e o reconhecimento da comunidade local tem sido maravilhoso. A questão do empoderamento feminino se refletiu fortemente nessas novas amizades. Lembramos de onde viemos e o quanto ainda temos pela frente. As nossas vozes se entrelaçam para criar um futuro onde todas nós somos ouvidas. E é com isso que cada um dos nossos pequenos sucessos é celebrado. Sobre a minha estabilidade financeira, sim, é algo que rinde com a felicidade. Receber o pagamento mensal pela venda das minhas peças é uma sensação inigualável. Há mês. Hoje, sou eu quem digo sim ou não às coisas. E quando olho para as minhas crianças, Mateus e Clara, sinto orgulho. Eles viram a transformação da mãe. Fico feliz ao ver que também absorvem essa nova energia. Estão mais atentos, mais felizes, e isso me motiva ainda mais. Ensinar a eles que sonhar e lutar por seus objetivos é essencial é algo que já faz parte das nossas conversas. Ver a Clara se dedicando a um projeto na escola, uma apresentação de dança, e como ela brilha nos holofotes, é um reflexo do que eu estou tentando passar. Eu quero que ela saiba que pode fazer qualquer coisa, que não precisa aceitar menos do que merece. Naquelas noites em que o mundo estava em silêncio e as crianças já dormiam, eu revisito minha história. E é nesse momento que a reflexão aparece. O que eu aprendi, no fundo, é que a vida é feita de escolhas. As minhas escolhas. Eu já estava pronta para fazer essas mudanças, mas precisava de um empurrão. Às vezes a dor pode se tornar o catalisador mais. Em cada bijuteria que eu crio, visto essa voz. Cada peça carrega uma parte da minha história. Estamos todas em constante transformação. Essa jornada não é apenas minha. Ela é de todas as mulheres que desejam fazer a diferença em suas vidas. As reviravoltas podem ser difíceis, mas elas também podem gerar frutos incríveis. Agora, com o futuro pela frente, sigo em frente com confiança. Estou pronta para continuar essa jornada de autodescoberta e para impactar a vida de outras pessoas da mesma forma como fui impactada. Nesse novo capítulo, minha marca pessoal, a mulher que sou agora, é tudo sobre liberdade, escolhas e a coragem de recomeçar. E eu não trocaria essa nova fase por nada. Portanto, se você ainda está hesitando, lembre-se, começar de novo é um privilégio. E todos nós temos esse poder dentro de nós. Vá em frente e abrace-o. Agora, pare o que estiver fazendo e me escute. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o